Corinthians. O Corinthians é franco atirador. A defesa que a gente estava falando aqui, que ele não tomava gol, tomou 8 em 8 jogos. 1 gol por jogo. É normal isso para o Flamengo? Não, não é. Isso não é normal para o Flamengo. E não é normal para um treinador como o Tite. O Tite é um treinador que sempre primou por arrumar melhor as defesas. E quando chega numa situação dessa aí, isso só dá a obrigação para o Flamengo ganhar do Corinthians. Olha que loucura, né? Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí. Sábado agora, Flamengo e Corinthians aí. Flamengo pressionado aí, né, por maus resultados e principalmente desempenho aí. O Flamengo não vem jogando bom futebol aí, pelo fator de elenco, investimento, infraestrutura e outros fatores que a gente podemos citar aqui também, né. E teve protesto nessa sexta-feira. No dia do jogo também vai ter protesto, né, no dia do jogo. E uma notícia ruim, né? Uma notícia não tão boa. O Bruno Henrique, ele acaba desfalcando o Flamengo aí, né? Diante do Corinthians com um problema no pé esquerdo. Então será um desfalque de peso para o Flamengo, que não sabemos se o Bruno Henrique seria titular ou Cebolinha. Mesmo assim, o Bruno Henrique é desfalque, porque mesmo se ele fosse reserva durante o jogo, ele no decorrer do jogo iria entrar. O Cebolinha cansado, voltando de lesão, o Bruno Henrique obviamente iria entrar no jogo, né? Ele pode ser aquele cara ali de beirada de campo, ponta esquerda ali, pode ser centroavante, pode jogar nas 3 posições ali do ataque, e é um desfalque que, querendo ou não, o Flamengo acaba sentindo, né? É um desfalque de muito peso. Mas eu quero saber a tua opinião. É isso aí e tamo junto aí. Quem tá bem fisicamente vai ter que ir pro jogo. Mas a decisão do Flamengo, o jogo do Flamengo, vocês me desculpem, mas pra mim, respeito demais. O Corinthians é gigante, mas o jogo do Flamengo é quarta-feira. É o da Libertadores. Mas com tanta pressão, como é que ele não vai botar os titulares nesse jogo de sábado? Não, eu concordo com você. Mas olha como é que ficou a situação. Sim. Você não concorda que o jogo, a decisão da semana é na quarta-feira? Eu disse no princípiozinho, o Tite criou uma obrigação para ele mesmo, de ganhar no Campeonato Brasileiro e ganhar do Bolívar na quarta-feira. Essa é a obrigação que ele trouxe para ele. Sim. Agora, se ele vai... com todo respeito, chega uma hora que o treinador tem que também botar um pouquinho de pressão nessa coisa toda. Qual é botar pressão? Gente, eu vou precisar de vocês quarta e domingo. Depois, lá na frente, a gente vai cuidar, né? Vai ter Copa América e tal, vai ter campeonato, mas a gente vai cuidar de poupar um ou outro e tal. Mas nessa próxima semana, eu preciso de vocês quarta e sábado. Eu preciso de vocês no sábado para jogar contra o Corinthians. Você falou o esquema que ele tem que usar, Pascoal. Hã? Você já cantou a pedra. O Tite não pode fugir disso que você falou. O time é esse que você falou, 4-1-4-1. 4-1-4-1. Todas as vezes que ele se sentiu pressionado, ele jogou no 4-1-4-1. Não sei se ele vai fazer isso no Flamengo. Não sei. Mas eu sei que ele criou uma obrigação para ele de ganhar essas 2 partidas. Não, também acho. Essa é a obrigação que ele ganhou. Agora, do 4-1-4-1, eu acho que é um recurso que ele tem para posicionar o time bem, para parar de tomar gol. O Flamengo... Gente, eu estou falando do Flamengo. O Flamengo estava com um goleiro com uma invencibilidade. Quantas partidas ficou o goleiro? 12 sem tomar gol? Foi recorde histórico. Se não me falha a memória, foi um recorde histórico no Flamengo. De repente, o time toma gol todo jogo. Agora, e o outro lado? Quase todo do Amazonas não tomou. E agora... O outro lado é mais preocupante no brasileiro. É claro que na Sul-Americana também precisa vencer e tal, não pode dar chance, porque até só classifica um. Mas no brasileiro, não está bem o Corinthians. Não está bem, é 14º. Perdendo esse jogo aí, alguns já vão passar, fora o Juventude tem um jogo a menos, quando recuperar vai passar. Alguns, exato. Não, já vai lá para baixo. Mas acho que já está meio nessa situação do Tite. É importante durante a semana. Pô, mas eu não posso perder agora também, eu pelo menos empatar. Eu acho que ele vai com o que ele tem. É o que ele tem de melhor mesmo. E o Paulinho jogou de volante, vai ser o volante. O Bidon vai jogar do lado e volta o Garro, que não jogou lá porque o filho estava nascendo, é o que tem. E ele muda o ataque pensando que o Wesley entrou bem e que o Gustavo não foi bem. E do lado do Flamengo, eu acho que vai usar o que tem de melhor. Aí, quem conseguir o resultado que fique satisfatório, primeiro tempo, pois pode até trocar. E para isso o Flamengo tem jogadores de mais qualidade até para trocar, para dar uma descansada. Mas não dá para poupar também. Por mais que o time poupado do Flamengo seja um time de excelente qualidade técnica, como o time não está jogando nem o titular, nem o poupado,
né? Não tá bem, mas tem muita qualidade. Os dois laterais vão pro jogo, né? Porque ele poupou no meio de semana. Varela e Ayrton Lucas vão começar jogando. Pois é. Mesmo sabendo que pode precisar deles durante a semana. Apesar que aí eu acho que ele vai de Vinha durante a semana, né? Não, talvez. Mas enfim. E o Corinthians também, tem que pôr o que tem de melhor. O Antônio tá precisando ganhar tudo também, entendeu? O Tite também tá precisando, tem que dar uma aliviada no torcedor. Então tem que ir com o que tem de melhor, penso eu. E o Flamengo, dos últimos 5 jogos, só teve essa vitória com o Amazonas, mas perdeu 3 e empatou 1, é muita coisa. O Corinthians teve algo melhor. Mas é 14º. Não, exato. E acho que tem uma vitória só também. Sim, é uma vitória. É horrorosa. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A gente tem uma tela que é o desempenho de Corinthians e Flamengo depois dos estaduais. Eu perguntei do Corinthians, porque, claro, na conta de um campeonato, outro jogo sem vencer no Brasileiro, a situação está ruim, de ponto de vista de pontuação. Olha só, Corinthians e Flamengo tem uma rivalidade aí de jogos aí. São muito próximos em número de vitórias, empates, essa coisa toda. E olha isso aí, Pascoal, desde o estadual é uma campanha idêntica, o que talvez mostre como de fato a sequência do Flamengo é ruim, porque não se espera o Flamengo tendo performance igual ao que o Corinthians tem de possibilidade hoje. Estamos falando de 2 times gigantes, a questão não é essa, que é só para o torcedor, por que tá falando? Não, são possibilidades absolutamente distintas de um lado e do outro, no momento, pelo elenco e pela questão política. Porque a gente estava falando de um Flamengo que estava tranquilo e de um Corinthians que já começou o ano absolutamente em ebulição. É surpreendente, é o tipo de tela que a gente... Uma amostra de 8 jogos. É isso. Gols marcados, igual, gol sofrido, o Flamengo é que sofreu mais. Se você pegar essa tela, o Corinthians está em vantagem, porque sofreu 3 gols a menos, inclusive. Incrível. E aí, Pascoal, mas e o Corinthians? Se perde, é um resultado normal pro Flamengo, hoje. Mas que só deixa a situação pior de Campeonato Brasileiro. Para mim, nesse caso de Flamengo e Corinthians, com esses números aí, a obrigação recai novamente sobre o Flamengo. Concordo também. O Corinthians é franco atirador. O Corinthians vai para jogar dentro do seu esquema e esperando aquela bolinha na frente da velocidade para o Wesley, para ele pegar na correria e encarar o adversário no 1 contra 1, para ter uma bola cruzada na área e o Yuri Alberto conseguir fazer o gol, ou o Yuri Alberto encontrar o Romero, que faz bastante gols pela equipe do Corinthians. O Corinthians é franco atirador. A defesa que a gente estava falando aqui, que ele não tomava gol, tomou 8 em 8 jogos. 1 gol por jogo. É normal isso para o Flamengo? Não, não é. Isso não é normal para o Flamengo. E não é normal para um treinador como o Tite. O Tite é um treinador que sempre primou por arrumar melhor as defesas. E quando chega numa situação dessa aí, isso só dá a obrigação para o Flamengo ganhar do Corinthians. Olha que loucura, né? Até os números desses 8 jogos compõem mais uma vez a obrigação que tem o Flamengo de vitória. Mas aí é ele olhar para o time que ele jogava, como ele posicionava esse time. Por isso que eu adoro o Tite, foi meu treinador, fomos campeões juntos, é meu amigo, gosto demais dele, todo mundo sabe disso, né? A gente tem uma relação, nem tanto como antes, mas temos, né? Eu respeito demais, mas eu acho que pela capacidade, pela qualidade que ele tem de treinador, ele tem que olhar que o que está nesse momento, esse momento de formatação de time que ele quer, não está encaixando com os jogadores que ele tem à disposição. Desde que o Arrascaeta sai do time, ele adianta o De La Cruz, essa consistência de meio sem o Pulgar sumiu. Gerson é craque, baita de um jogador, é o Coringa, mas voltou de um problema sério, ele teve cirurgia, ficou muito tempo parado. Você vê que ainda não está fisicamente naquele estágio do Coringa, que vai e volta, que vai e volta, né? O Alan, que eu acho um baita de um jogador, aquele Alan do Atlético, ainda não encaixou. Então você vê que, é um elenco maravilhoso, mas tem jogadores que estão voltando. Estou dando aqui isso, né? Não tem o Pulgar, não tem o De La Cruz ao lado dele, não é o De La Cruz lá perto do centroavante, não. Sim. É o De La Cruz vindo de trás, que eu acho que rende muito mais, né? Então, por isso que ele pode pensar, recua um pouquinho o De La Cruz do lado do Gerson, faz um primeiro volante, uma linha de 4 na frente, um ponta para um lado, que ele gosta, um ponta do outro lado, não tem o Bruno Henrique, que vai ser o Cebolinha, e 2 meias vindo de frente, enxergando o Pedro à frente, né? O Tite tem que dar um passo atrás e mudar um pouco o que ele está pensando para esse time encaixar. Não encaixou.
É isso, a gente vai acompanhar durante todo o fim de semana muitas informações sobre a rodada. Aliás, daqui a pouco a gente vai apresentar o que diz o presidente da CBF sobre... Lá o Corinthians foi muito melhor, o Zinho sabe disso. O Zinho sofreu lá, fez 2-0 e depois tomou os gols que poderia não ter tomado. Mas esse não é o caso. Vamos falar de domingo o torcedor agora. do Corinthians Vamos falar lá. de domingo agora. Ainda acho o Flamengo favorito, sim. Ainda acho. Sábado, o jogo Sábado, é amanhã. desculpa. 4 da tarde. 4 da tarde amanhã. Inclusive farei programa depois O disso. favorito do Flamengo já é de boca vazia. Não é aquele favorito, ó a boca cheia, favorito. Não é assim, é só, favorito. Não, é favorito. Dá pra entender? Porque isso tudo que tá acontecendo no Flamengo diminui essa distância. Diminui mesmo. Eu também acho. Diminui mesmo. Não, eu continuo achando uma boa distância, mas se não tivesse isso, era um abismo. O Flamengo continua com o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo continua com um elenco que é muito superior aos outros. Só que não está jogando isso. Aí é que está o problema. Encontrar o time, encontrar a parte tática. O Tite vai dar o passo atrás, vai jogar o Flamengo no 4-1-4-1, como ele já fez o Corinthians. Quando o Corinthians não foi bem, ele botou um 4-1-4-1. Vocês não estão lembrados disso? Ele botou um 4-1-4-1 e aí segurou a onda para não dar para não ter problema. Então, a gente já viu isso acontecer. E como ele sabe que esse jogo eu não acho que já é caçar para cantada, hein? Caçapa cantada é quando você vai na senhora que fala, a bola acerta na caçapa no fundo, pá, e você acerta a caçapa. Não é caçapa cantada a saída do Tite, mas encaminha uma situação ruim. Porque na quarta-feira tem outro osso pela frente na quarta-feira. Eu acho que essa reta final de Libertadores manda mais, hein, Osso. Por isso que eu falo, o Flamengo é favorito. Mesmo não tendo o Bruno Henrique, não tendo o Arrascaeta, o Flamengo é favorito. Como eu estou falando favorito. Mas encurtou a distância. Agora, o Corinthians não tem Ranieri. Quem que vai jogar no lugar do Ranieri? Rápido, vamos pensar aqui rápido. Um volante para jogar o Vera? Fausto Vera? Fausto Vera não está bem, estava machucado, não pôde jogar. Estão falando do Paulinho, né? Estão especulando o Paulinho. Será que o Paulinho... encara? Paulinho, primeiro volante? Não, como titular, né? Jogando como titular. O Paulinho, ele nunca foi primeiro volante. Bidon e Garro é o provável. Aí você vai fazer o que fez no jogo que o Corinthians venceu no meio de semana, só que com jogadores diferentes, né? Vai botar o Breno Bidon de primeiro volante. O Breno Bidon é muito bom segundo volante. Primeiro volante, não gosto. Sou sincero, não gosto. Ele de segundo volante ou terceiro volante, ele é muito bom jogador, esse moleque. De primeiro volante, eu não gosto. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem vai ser? Garra e Paulinho. O Paulinho adora avançar e já não tem mais a mesma velocidade para voltar. Se der espaço para o time do Flamengo... É claro que o Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, ele tá mapeando tudo isso, ele sabe. Se der um espaço para o time do Flamengo, o Flamengo vai dominar o jogo e vai... Já ouvi aqui, porque o do Pedro, teve outro do Flamengo, teve o Fabrício Bruno agora. Cebolinha. Aí a torcida do Flamengo, inclusive, deve estar feliz que esses caras não foram para jogar, mas estão lá com faixa, com tudo bem que é focado no Tite e na diretoria. Tem ali também a faixa falando do Landim, do Marcos Braz, olha lá. Fora Braz, Landim tá tapado. Minha gente, o torcedor não perdoa. Zinho, que o Flamengo não joga um futebol algumas partidas, nós sabemos. Aí eu te pergunto, é pra tanto? A gente conhece a realidade do futebol e ao mesmo tempo você aí no Rio de Janeiro, essa inquietação da torcida tá crescendo a ponto de virar uma situação preocupante para este Flamengo? Gostaria de te ouvir, Zinho. Eu acho preocupante, sim, porque ali tem muitas câmeras, né? Tem muita imprensa, tem a segurança na porta do CT. Eu já passei por isso aí como diretor de futebol do Flamengo, né? Essa pressão, essa cobrança. Me lembro muito bem quando aconteceu isso, né? 2012. Eu preferi convocar ali os líderes das torcidas organizadas, porque ali a maioria é torcida organizada, né? Não é o torcedor comum que paga o seu ingresso, que vai para o estádio.
são as torcidas organizadas que têm o seu movimento, tem esse estilo de fazer esse tipo de cobrança. Lá no aeroporto já foi um outro tipo de torcedor. Eu levei esses líderes para minha sala e escutei deles. Porque ali você é xingamento, é isso, então vamos correr, vamos jogar, mas solução? Ou qual é a ajuda que vocês querem dar realmente? Vocês estão chateados? Sim, mas me explica o que é, o que está incomodando. Ouvi os líderes. E nesse bate-papo você vê que não tem nem muitos argumentos. É mais a paixão mesmo. É mais aquela emoção de ver o time dele, que é o considerado o melhor do futebol sul-americano, num momento ruim, e se sente nesse direito de ir ali. Eu acho que esse não é o local para isso. Não é no aeroporto. Esse é o momento de chegar ao trabalho, né, ao treinamento. O aeroporto é um local de circulação que você está chegando para ir embora para sua casa ou para fazer a viagem. Não é um local que o cara está exercendo o que o torcedor ama, que é a paixão do jogo. Aí ali no estádio, não está satisfeito, vai reclamar, cada um da sua maneira, faz parte. Aí sim é uma coisa normal, desde que não parta para agressão, né? Invasão de campo, essa coisa. Mas a manifestação na arquibancada, nas cadeiras, eu acho justa, correta, problema nenhum. Principalmente que aí é o povão mesmo, é a galera que pagou, que rala, que trabalha pra caramba. O ingresso não é barato, o cara vai lá, compra, se esforça pelo amor que ele tem pelo clube. Aí ele tá chateado, ele tem todo o direito. Nessa situação aí, me desculpe, né, se o torcedor não ficar chateado, mas o torcedor mesmo do Flamengo, o torcedor verdadeiro, eu acho que não concorda com isso mesmo. Essa intimidação, você vê o semblante dos atletas, você fica com medo. Sei lá, vai vir um soco daqui, um soco dali, o cara está tão exaltado, né? Porque não há verdadeiramente uma indicação de o problema não está jogando bem. Sim, mas e aí? Essa pressão vai funcionar? Os jogadores também sabem que não estão jogando bem, o treinador também sabe. Estão trabalhando para tentar reverter isso. Estão querendo. Aí a gente pode cobrar, o sistema está errado de jogo, as mudanças não foram boas. Todo mundo tem o direito de opinar, sem agressão. Eu acho que isso aí, para mim, é uma agressão. Também acho. É uma intimidação, é um atentado. Eu não acho isso legal, não acho. Gente, me desculpe, respeito aí a opinião de cada um, mas a minha é que eu não concordo com esse tipo de manifestação. Eu acho que isso aí tem que acabar, parou, o mundo a gente não está cobrando mudanças em todos os aspectos. Eu acho que isso aí não querendo comparar, mas isso aí é um ato de cabe sim identificar. O que você estava fazendo ali? Com que direito você tem de fazer isso? De agredir uma pessoa, de xingar, de ofender? Não acho legal, não acho bom. E o problema é o seguinte, se o Flamengo jogar bem contra o Corinthians, ganhar o jogo, ainda de repente esses caras, tá vendo? Fomos lá pressionar, deu resultado. Né? Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aí, né? Vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo nesse vídeo aqui agora, né? A situação do Arrascaeta ainda será definida no dia do jogo, né? Então, no dia do jogo será definido a escalação do debochado, que não vem jogando bem aí, o Arrascaeta, mas é um cara que tranquilamente, em algum momento, pode tirar um passe da cartola, uma jogada, né? Então é aquilo, não sempre ficar dependendo disso, né? Um lampejo aqui, um lampejo ali, porque sempre ficar dependendo de lampejos é meio complicado. Então, a evolução do Arrascaeta, a evolução clínica, definirá se o Arrascaeta será titular ou não, né? Caso não seja titular, o Lohan deve assumir essa condição, né? E fora o protesto que teve lá, e também vai ter protesto no jogo, né? E vamos embora aqui rapidinho, sem mais enrolação aí. A provável escalação do Flamengo para esse jogo aí, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Lohan ou Arrascaeta. Então essa situação do Arrascaeta ainda é dúvida se ele tem condições clínicas para jogar ou não, ser titular ou não, né? Então, no dia do jogo, eles vão definir se
tem condições ou não para ser titular, né? Se não, fica no banco e possivelmente entra no segundo tempo, né? Everton, Cebolinha, titular, e o Bruno Henrique, infelizmente, aí é um desfalque gigantesco para o Flamengo. E tranquilamente o Bruno Henrique, para mim, ele entraria no segundo tempo, né? Gerson jogando mais ali no lugar do Luiz Araújo e Pedro. Eu não sei se o Gerson vai fazer aquela função do Luiz Araújo ali, possivelmente sim. E quando o Flamengo tiver sem a bola, ele recua ali e deve formar uma linha com o Pedro isolado lá na frente e os dois pontas, vamos dizer assim, recua e acaba formando um 4-1-4-1, uma formação que o Tite gosta de utilizar, utilizou muito no Corinthians, né? Então essa é a provável escalação do Flamengo e que pena, né, que o Bruno Henrique acabou se lesionando aí e desfalca o Flamengo nesse jogo aí, né? Então é isso aí, tamo junto, deixa seu like e é nóis, galera.